Oi, galerinha, preparados então para nossa história de hoje? Para essa história super quente? Então, só que antes da nossa história, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai para o nosso momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelo seu cuidado conosco. Te agradecemos, Senhor, pela essa semana que se inicia hoje, Senhor, pela semana que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, nos auxiliando, Senhor. E que o Senhor possa também, Senhor, através dessa história, entrar no coração e na mente daqueles que estão escutando, ouvindo e vendo essa história. Senhor, que eles possam levar para o coração, para a vida e possam aprender mais. Assim como nós vamos aprender com a história de hoje, que possamos também colocar em prática. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa história aconteceu lá na Babilônia. Isso mesmo. Lá na Babilônia havia um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, nome estranho, né? Mais estranho ainda, era o nome que ele deu para essa galerinha aqui, ó. A galerinha que era amiga de Daniel. Lembra de Daniel na Cova dos Leões? Então, esse rei acabou mudando o nome desses jovens que eram fortes e inteligentes. O rei mandou buscar esses jovens para servir lá no palácio. Só que tem um detalhe. Esses jovens, eles serviam ao único Deus verdadeiro, assim como Daniel. Sabe qual é o nome que esse rei Nabucodonosor deu para esse pessoal aqui? Ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nem mudando o nome deles, porque os babilônios queriam que eles esquecessem do seu Deus, mas nem mudando o nome deles, eles puderam esquecer do nosso e do deles, o único Deus verdadeiro. A história conta que esses jovens, eles sabiam que lá no palácio de Nabucodonosor, o rei oferecia para deuses falsos toda a comida. Você imagina a comida do palácio, galerinha? Devia ser uma comida muito gostosa, né? Só que esses jovens hebreus não queriam se contaminar com a comida. Então, eles pediram a Daniel para falar com o rei a respeito da comida. Pediram para que pudessem comer comidas mais saudáveis. E foi isso que aconteceu. Eles deixaram de comer as comidas que eram oferecidas para os deuses pagãos e começaram a comer comidas mais saudáveis, né? E Deus foi abençoando cada vez mais a vida deles. Só que o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua muito grande. E ele queria que todo mundo lá no reino da Babilônia adorassem, se prostrassem, se ajoelhassem diante dessa estátua. Então, todas as vezes que se ouviam músicas, harpa, os instrumentos musicais daquela época, naquele período do dia ou da noite, a hora que fosse, as pessoas precisavam se prostrar diante daquela imagem que Nabucodonosor fez. E a imagem era enorme. Caso contrário, a pessoa que não se prostrasse, ela ia ser jogada numa fornalha. O que vocês acham que aconteceu com esses jovens hebreus que não adoravam deuses falsos, nem comiam a comida dos deuses falsos? Vocês acham que eles se prostraram à estátua que Nabucodonosor fez? Claro que não. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas descobriram que eles não estavam fazendo o que era devido. Então, o rei mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Imagina só, já estava quente e agora sendo aquecida 7 vezes mais, eles iam ficar tostados, vocês não acham? Só que não foi assim que essa história terminou. Sabe por quê? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego
é o nosso Deus hoje. Eles sabiam que ele ia se livrar os amigos de Daniel daquela fornalha. Mas o rei também sabia disso, porque o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel haviam feito outras coisas e o rei sabia disso. Então ele falou: olha, se vocês acreditam, creem que o Deus de vocês vai tirar vocês da fornalha, estarei aqui para me ver, hein? Só que quando eles jogaram os jovens hebreus inteligentes, né, na fornalha, apareceu um quarto homem, semelhante a um anjo. Gente, a fornalha estava muito quente. E além dos 3 jovens hebreus, havia mais um, que era o anjo que o Senhor enviou para proteger os jovens daquela fornalha ardente. E quando abriram a fornalha, perceberam não só que havia um quarto homem, mas que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam todos vivos, porque o Deus dele salvou-os daquela fornalha ardente. Se esse Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego e também Daniel da cova dos leões, esse Deus, ele também pode salvar você, sim, de muitas coisas. Basta você orar, porque eu tenho certeza que eles confiaram e creram nesse Deus maravilhoso que faz, além de milagres, fez milagres tanto no passado, na vida desses jovens hebreus, na vida de Daniel, ele continua fazendo milagres hoje na nossa vida. Não se esqueça que esse Deus existe e ele é único. E ele é o Criador do céu e da terra. Independente de qual seja a sua provação, faça, confie, creia, assim como os jovens hebreus creram e também Daniel. Olha, a nossa história falou que Deus é um Deus de milagres, de transformações, e ele continua fazendo isso tudo nos nossos dias. Não deixe de confiar nesse Deus. Convido você agora para o nosso momento de oração. Não se esquece, essa história está no livro de Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 3. Porque tudo que a gente conta na hora da história é baseado num único livro. Sim, a Bíblia Sagrada. Fica aí para o nosso momento de oração, hein? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por uma história tão encorajadora. Que possamos ser corajosos como Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel, sabendo que o Senhor pode nos livrar de qualquer provação, de qualquer coisa, Senhor, desde que possamos recorrer a Ti em oração e crer nas Suas promessas e naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoe a nossa casa, a nossa família, continue nos protegendo, continue, Senhor, nos auxiliando nos caminhos corretos. E, Senhor, se alguém quiser denegrir ou prejudicar a nossa crença, que o Senhor possa nos dar as armas corretas para poder guerrear e tomar a atitude certa, assim como esses jovens hebreus tiveram e tomaram, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, galerinha.